Boa noite, irmãos, graça e paz. Pela graça do Senhor, estamos de volta aqui no templo para cultuarmos ao Senhor, mesmo de uma forma virtual. Mas nós nos alegramos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e por isso a Ele toda a honra e toda a glória. E nós nos alegramos porque aqui estamos nesta noite, com o nosso templo ampliado. Isto nós agradecemos ao Senhor porque foi, sem dúvida nenhuma, bênção dele. Foi ele que nos deu condições suficientes para isto. E hoje nós agradecemos a ele. Louvado assim seja o nome do Senhor. Só vivo pra você.
noite nós estaremos fazendo menção ainda à nossa campanha de missões mundiais. Mesmo diante das dificuldades que nós nos encontramos, o Senhor tem estado conosco, nos dando estratégias para tanto. E cremos que iremos, sem dúvida nenhuma, trabalharmos com um grande afinco para a nossa campanha de missões mundiais 2021. O Senhor, que é o Deus de missões, Ele nos dará condições suficientes para essa campanha, para atingirmos o nosso alvo, para a honra e glória dEle e salvação de vidas em outros países, em outras localidades. Ele vai nos dar condições suficientes para tanto. Então, nesta manhã eu estarei lendo a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo de número 21, os versículos 37 a 40, e o capítulo 22, dos versículos 1 a 3. E esta leitura, ela retrata plenamente sobre a vida de um missionário. O apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários que nós podemos assim dizer. Paulo enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas, mas prosseguiu pregando o evangelho da graça. E nesta noite eu não poderia deixar de trazer um texto da palavra de Deus, onde exatamente vai apresentar a vida de um grande missionário que foi o apóstolo Paulo. Então o texto de Atos, capítulo 21, e os versículos 37 a 40, nos diz: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou o comandante. Então, não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Amém. Esta foi a palavra de Paulo diante do Sinédrio. Paulo, ele não tinha um advogado de defesa, mas
ele tinha a sabedoria divina. E ele mesmo fez a sua autodefesa. O missionário que sabia plenamente que Deus estava com ele em toda a sua caminhada. E esta é a vida de missionário. Nós estaremos orando agora e depois estaremos meditando por alguns minutos na palavra de Deus. Ó Senhor eterno, Pai de infinita graça, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer por estarmos aqui para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Mesmo os nossos irmãos, cada um em suas casas, mas estão todos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo e o mesmo pensamento em te adorar, em cultuar Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Deus amado, eu quero te agradecer pelos meus irmãos da equipe de louvor que estão aqui. Pai, continue abençoando esses teus servos, ó Deus, dando a eles sabedoria, dando a eles muita humildade, para que possam fazer tudo para a glória do Senhor, para o louvor do Deus eterno. Pai Santo, neste momento eu coloco diante de Ti os nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, seja elas de que forma for, que o Senhor esteja visitando e com a Tua mão poderosa, agindo com poder e graça na vida de cada um deles. Ó Pai Santo e Deus eterno, eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Pai, obrigado em nome de Jesus Cristo, o teu querido Filho. Amém. E para a nossa meditação desta noite, estaremos continuando assim no livro de Atos, no capítulo de número 23 e o versículo de número 11, o qual nos diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se em pé ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deve testemunhar também em Roma. Amém. Diante desta palavra, estaremos meditando sobre o tema que nos é proposto conforme o texto lido. E o tema para essa meditação é coragem. Ou seja, missões requer coragem e ação. E é exatamente o que o apóstolo Paulo nos ensina. É exatamente o que nós encontramos na palavra de Deus a respeito desse grande missionário, o apóstolo Paulo. Nós vimos no texto anterior, que quando Paulo estava para ser preso, vimos aí que muitos estavam furiosos, porque não aguentavam ouvir a verdade do Evangelho que liberta. E quando Paulo
Paulo assim já estava na prisão. O texto nos diz que ele recebeu o tão necessário encorajamento à noite, após ele ter sido resgatado do tumulto do sinédrio, conforme o versículo de número 10. O relato inspirado nos diz: o Senhor estava em pé ao lado dele e disse: tem coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deve testemunhar também em Roma. Meus amados, aqui nós podemos ver que com estas palavras encorajadoras de Jesus, Paulo obteve garantia de livramento. Ele soube que sobreviveria para chegar a Roma e que teria o privilégio de dar testemunho sobre Jesus ali onde ele estava. Paulo estava preso em Jerusalém, não por ter praticado o mal, mas por ter feito o bem. Em suas mãos não há violência, mas uma oferta generosa para os crentes da Judéia. Paulo não é um agitador, e sim um grande ministro da reconciliação. Paulo não era um homem que estava a promover a guerra, tumultos. Não. Paulo estava para promover a paz. Ele veio trazer para o seu povo uma mensagem de vida eterna. Mas seus irmãos decidem matá-lo. Quando a situação parecia um fim de linha, Deus abriu-lhe novas frentes para a obra missionária. A obra missionária, ela não é feita apenas quando tudo vai bem. A palavra nos diz que o semeador, ele sai a semear, passando por muitas dificuldades. Em primeiro lugar, preparar a terra, que é um trabalho muito árduo. O semeador, ele rega, ele aduba o solo duro com suas lágrimas. Em contrapartida, a promessa de vitória é garantida. É o que nos diz no Salmo de número 126, no versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluia! No exato momento em que Paulo estava preso, o Senhor apareceu-lhe. Momentos difíceis, momentos de dores, mas o Senhor estava ali. O texto nos diz que o Senhor se pôs em pé do lado dele
na hora da sua aflição, Deus nunca nos deixa sozinhos, nunca nos abandona. E se Deus está conosco, triunfamos sobre as dificuldades. Se Deus está conosco, a oposição de quem quer que seja, as seduções deste mundo, as fúrias dos homens, pandemias, não podem frustrar essa agenda missionária planejada no céu. A realização da obra missionária que foi estabelecida por Deus, ela não requer calmaria ao nosso redor, mas apenas a presença de Deus conosco. Antes de Jesus enviar os seus discípulos, ele disse que estaria com eles até aos confins da terra. Foi uma promessa dele, conforme Mateus 28, de 18 a 20. É a presença de Deus que nos motiva a fazer missões. Não caminhamos sozinhos pelos campos, mesmo que os nossos pés estejam cansados e feridos, Deus está conosco. É dele as pegadas na areia do nosso deserto, enquanto ele nos carrega em seus braços. A presença do Senhor nos encoraja, assim como encorajou o apóstolo Paulo. O Senhor disse para Paulo: coragem. A obra missionária não pode ser feita por medrosos. Essa causa é divina e, portanto, ela é vitoriosa. Missões é obra santa. A nossa força vem do alto. Não vencemos os desafios confiados nas reservas emocionais que possuímos e tampouco em reservas financeiras, mas no engajamento proveniente do próprio Deus. O mesmo Deus que está conosco é aquele que nos engaja em sua obra. Não devemos olhar para as dificuldades, e sim para as possibilidades, nem retroceder diante das nossas poucas forças. A coragem é necessária para não desanimarmos em face às armadilhas do nosso inimigo. Temos que ter em mente que a obra missionária está no coração de Deus. Por isso ela é feita na força do Senhor e com recursos preparados pelo próprio Deus. O Senhor disse a Paulo que assim como ele deu testemunho em Jerusalém, deveria dar também em Roma. A vida de Paulo não seria ceifada enquanto não cumprisse o projeto de Deus. O destino da nossa vida não está nas mãos das autoridades governamentais, mas nas mãos do nosso Deus.
Ele é quem nos sustenta, nos protege e abre portas para o sustento de missões. Paulo tinha um grande sonho de ir a Roma e de lá ser enviado à Espanha. Agora Deus o comissiona a ir à capital do império. Paulo chega preso a Roma, mas da prisão encoraja a igreja, evangeliza os guardas do presídio e escreve cartas que abençoam o mundo inteiro. Paulo não era um prisioneiro de César, mas um prisioneiro de Cristo. Ele era um embaixador em cadeias, conforme Efésios capítulo 6, versículo 20. As algemas não limitaram a Paulo, mas abriram portas para um testemunho mais ousado. Nossos pés e mãos podem estar amarrados, mas a palavra de Deus sempre está livre. Ela é poderosa para realizar seus planos, que são eficazes. O Senhor nos oferece a coragem necessária para fazermos missões. Basta para nós somente tomarmos uma atitude de ação, e que Deus nos ajude para tanto que Ele nos dê forças, que Ele nos dê ânimo, que Ele nos dê a coragem, assim como deu o apóstolo Paulo, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita e herança. Este lugar, tu és real. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e
este lugar, tu és real. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, brilhar, resplandecer o meu primeiro Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, brilhar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Brilhar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Brilhar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro Queridos, chegamos assim ao final do nosso culto e queremos agradecer ao Deus eterno por ter nos dado o privilégio de estarmos aqui esta noite. E antes, porém, da oração final, eu gostaria de dizer aí aos irmãos que fiquem atentos, porque depois
estaremos assim fazendo um vídeo das instalações do nosso templo, daquilo que foi feito, daquilo que foi ampliado, para que quando os irmãos voltarem para os cultos presenciais, estejam bem mais confortáveis aqui nesse local. E eu creio que aqui será um lugar onde muitas vidas chegarão aos pés de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É com muita alegria que nós iremos depois estar apresentando esse vídeo aí para os irmãos a respeito do que foi feito aqui. Só para os irmãos terem uma noção de que, diante das dificuldades, nós encontramos possibilidades. Assim como aconteceu com Paulo, assim como acontece com os missionários, estavam numa grande dificuldade mediante a pandemia, mas aí encontramos as possibilidades de fazer uma reforma em nosso tempo. Oremos então para encerrar o nosso culto desta noite. Mais uma vez, Pai bendito, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é viva e eficaz. Eu quero te agradecer porque a tua palavra falou em primeiro lugar ao meu coração, e creio plenamente que tenha falado aos corações dos meus irmãos. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida do teu povo, esteja sobre a tua igreja, guardando, amparando e preparando o teu povo para logo em breve voltarem aos templos para cultuarem o teu nome em um culto coletivo, com muita comunhão, para a glória do Senhor. Obrigado, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti.
coração.